Dominar qualquer assunto com uma pergunta é mais simples do que parece. E antes de eu te falar qual é essa pergunta, deixa eu te mostrar porque você provavelmente não domina nem metade do que acha que de fato domina. Me disse não é assim. Você passa anos na sua área, consome todo tipo de conteúdo, resolve problemas e começa a acreditar que realmente entende de certas coisas, até que chega aquele momento em que alguém de fora, um amigo, familiar ou até um cliente novo te pergunta o básico sobre o que você faz e você trava. Ou pior, você solta um monte de termo técnico de explicação confusa e a pessoa continua sem entender nada. Olha só, o problema não é a sua capacidade de explicar, o problema é que talvez você nunca tenha aprendido nada de verdade, você não domina quase nada do que acha que domina. O que você tem é uma ilusão de conhecimento. E existe uma pergunta que pode acabar com essa ilusão. Uma pergunta que te força a encarar se você realmente sabe ou se você está só repetindo o que ouviu. E a pergunta é: como você explicaria um assunto complexo para uma criança de 5 anos? Isso aí, se você consegue responder, você domina o assunto. Agora, se você trava, se você não consegue simplificar, então não sabe de verdade, só decorou. Essa técnica foi popularizada pelo Richard Feynman, que é um dos físicos mais brilhantes do século XX, ganhador do Prêmio Nobel de Física nos anos 60 e também participou do Projeto Manhattan. E esse cara tinha uma obsessão, ele queria entender as coisas de verdade, não apenas decorar para depois esquecer. Ele descobriu que a única forma de saber se você realmente domina algo é conseguir explicar aquilo de um jeito tão simples que até uma criança entenda. E é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo, como usar essa única pergunta para dominar qualquer assunto que você quiser. Seja para passar numa prova, seja para virar referência na sua área, seja para simplesmente parar de se sentir um impostor dentro da sua própria vida, beleza? Então vamos lá. A maioria das pessoas confunde familiaridade com compreensão. Você lê um livro, assiste uma aula, vê aquilo várias vezes e aí o seu cérebro cria uma sensação de eu já sei disso aí. Mas a sensação pode ser uma armadilha, uma ilusão, que permite você reconhecer o conteúdo, mas não te permite reproduzir o conteúdo. Ou seja, você não consegue explicar, muito menos consegue aplicar. E aí mora o problema. Eu vou te dar um exemplo concreto. Você já tentou explicar para alguém de fora da sua área o que você faz no seu trabalho? Imagina só, sua mãe te pergunta: mas afinal, filhinho, o que você faz o dia inteiro? E aí você começa: é que eu alinho KPIs com as estratégias de negócio, né? E você percebe pelo olhar dela que ela não entendeu absolutamente nada. Aí você tenta de novo os outros termos técnicos e continua não fazendo sentido. Até que um dia você para e pensa: como eu explicaria meu trabalho como se eu estivesse contando uma história simples? Você fala: mãe, imagina que a empresa é uma casa. Eu sou a pessoa que garante que todo mundo que mora nessa casa está caminhando na mesma direção, que ninguém está desperdiçando energia e que todo mundo sabe exatamente o que precisa fazer para a casa funcionar bem. Pronto. Você viu imediatamente que ela entendeu. Por quê? Porque você traduziu um conceito abstrato em algo concreto, naquilo que ela consegue visualizar. Isso aí é o ponto central da questão. Quando você consegue criar analogias, metáforas, beleza? Exemplos simples para explicar algo. E olha, quanto mais você domina um assunto, mais você consegue destrinchar esse assunto, demonstrar em peças menores e remontar de jeitos diferentes. Agora, né, o sujeito que só decorou, esse aí tem um caminho, né, único na cabeça. Se esse caminho falha na hora do vamos ver, na hora que ele precisa aplicar, já era. Ele não tem outros caminhos para chegar na mesma resposta, entendeu? Agora, vamos entender por que essa técnica é tão poderosa. E aqui entra um conceito importante. A forma como a sua memória funciona. A sua memória, ela não é um arquivo que você simplesmente grava e pronto. Memória é como se fosse uma rede, que parece uma teia de conexões. Quanto mais conexões você cria para chegar em uma informação, mais fácil para acessar essa mesma informação. Quanto mais você consegue associar um conceito a diferentes contextos, diferentes imagens, diferentes experiências, mais forte aquela memória fica. Por isso que uma técnica como essa, que te força a pensar em analogias, a traduzir conceitos abstratos em coisas concretas, é tão eficaz. Porque você está criando mais caminhos neurais para dominar um mesmo assunto. Então entenda uma coisa, o conhecimento, mais que acumular informação, é essa capacidade de compreensão profunda. Você pode ler 10 livros no mês, mas se você não para pensar minimamente, para questionar, para tentar explicar aquilo que você leu, deixa eu te dizer uma coisa, você não vai aprender nada. E se você percebe
que tem acumulado inúmeras informações ao longo dos anos, mas não tem muita clareza sobre o que realmente domina, principalmente na área profissional mesmo da sua vida, talvez seja a hora de mapear isso com mais consciência. Na descrição desse vídeo, eu deixei um link de diagnóstico de carreira. É gratuito, criatura. Ele pode te ajudar a entender onde você está hoje, o que você precisa reorganizar para evoluir de verdade, beleza? Agora eu vou te falar uma coisa que está destruindo a tua capacidade de aprendizado, é o conteúdo rápido. Vídeo de 30 segundos, posts instantâneos, resumos superficiais feitos por IA, tudo mastigadinho, entregue de bandeja, sem exigir que você pense. Qual o resultado que você acha que isso gera? Uma ilusão de produtividade. Você consome 50 fucking vídeos por dia e acha que está aprendendo, mas você não está, bicho. Você está só passando informação pelos olhos, né? Sem processar nada. Dominar qualquer assunto exige esforço, concentração, reflexão e questionamento. E isso, lamento te informar, não acontece em 30 segundos. Você já sabe disso, né? Eu trabalho com conteúdo digital. Então, eu sei a armadilha que isso representa. Você fica imerso nesse fluxo infinito de distrações e perde completamente a capacidade de se aprofundar em algo. Se você quer realmente dominar alguma coisa, você precisa se esquivar dessas distrações, né? Você precisa criar blocos de tempo para focar numa coisa só, e é por isso que eu insisto em gravar vídeos mais longos aqui no YouTube para você. Esse caminho é lento? É trabalhoso? É! Mas funciona. Então agora atenção, eu vou te falar uma coisa que muita gente não percebe, mas que restringe demais o aprendizado de qualquer um. São os limites que você coloca sobre você mesmo. Dentro do seu cérebro existe uma programação mental que define até onde você acredita que você pode chegar. E essa programação, ela foi construída ao longo da sua vida por uma série de interações, feedbacks e de experiências vividas. Por exemplo, quantas vezes você ouviu que não era bom o suficiente? Ou então, quantas vezes você falhou e acabou pensando que aquilo não era para você? Talvez você tenha vivido isso inúmeras vezes. Essa mentalidade, ela cria um limite em qualquer sujeito. Isso vai te moldando para o estado de sabotar e viver arrumando desculpas. Eu não consigo aprender, isso é muito difícil, eu não sou bom com números, você já ouviu isso 1000 vezes, né? Eu não tenho boa memória. Tudo isso são convicções que você formou e que, no final das contas, te impedem de tentar crescer, pelo menos. E aqui vai uma verdade dura de ouvir. Ter dificuldade de aprender não tem só a ver com falta de capacidade, né? Tem a ver também com a falta de você entender o tamanho que você pode ser. Esse tamanho que você pode ser dá para você o sentido de se você consegue ou não fazer alguma coisa, ou pelo menos tentar. Você precisa saber que vai errar. Precisa se permitir não entender de primeira e até mesmo se permitir, eventualmente, falhar miseravelmente no início, pô. Ninguém começa perfeito, todo mundo erra. E você não está nulo, né, de passar por isso também, até chegar o momento de acertar. Então, se você quer realmente dominar alguma coisa, você precisa quebrar esse teto aí, precisa desafiar essas limitações e precisa fazer o que te disseram, né? Ou que você simplesmente quis acreditar que você não conseguiria porque é mais cômodo mesmo, né? E sabe como é que você faz isso? Aplicando o método que eu te ensinei aqui, explicando algo complexo de forma simples, tá? Atenção, se no decorrer do que eu estava falando aqui, você se reconheceu em alguma dessas realidades, principalmente na sua vida profissional, saiba que o primeiro passo para quebrar esse teto é enxergar onde ele está. E por conta disso, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link, onde você vai encontrar um diagnóstico gratuito que pode mesmo te ajudar a identificar esses limites invisíveis e começar a desafiá-los. Dominar qualquer assunto não é uma questão de ter talento. Você, no fundo, precisa entender que existem metodologias que te permitem chegar a isso. Você só precisa fazer a pergunta certa, que é a que eu falei lá no início do vídeo. Como explicar aquele assunto de forma simples? Com o tempo, aquilo que parecia impossível vai ficando mais fácil, porque você não está mais decorando apenas, você está dominando o assunto por vários ângulos, muitas vezes precisando fracioná-los em pequenas partes para poder, de fato, explicar essas pequenas partes para uma criança de 5 anos. E mais, isso vale para qualquer coisa na sua vida. Quer dominar uma habilidade? Tenta ensinar essa coisa para alguém. Quer entender um problema complexo? Tenta explicar ele de forma simples. Quer virar referência na sua área? Começa a criar conteúdo, por exemplo, explicando conceitos de modos diferentes. Porque domínio é isso. É você tentar tantas conexões, tantos caminhos, tantas formas de acessar aquele conhecimento que não importa o contexto você consegue explicar. E logo você consegue aplicar também. Então espero que tenha ficado claro.
que dominar qualquer assunto passa por fazer uma simples pergunta que corta toda ilusão de conhecimento que você cresceu ouvindo. Quanto mais você consegue simplificar, mais caminhos você tem para acessar aquele conhecimento. E quanto mais caminhos você tem, mais fácil fica aplicar em qualquer contexto. Sabe o que é interessante? Dentro da SIM, Certificação Ítalo Marcilli, a gente usa esse método. Os alunos, eles testam constantemente se eles realmente dominam o que estão aplicando, explicando uns para os outros de forma simples, sem enrolação. Se você quer começar a aplicar isso na sua vida, o primeiro passo é entender onde você está agora. No link da descrição desse vídeo tem um diagnóstico gratuito que pode te ajudar a mapear isso com clareza, beleza? Siga o canal, curta o vídeo aqui embaixo, fique com Deus e até o próximo.